Esteja sempre com você a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos começando mais um Devocional VP, o devocional que tem como único e exclusivo objetivo apresentar nosso Senhor Jesus Cristo através da Escritura e para que você tenha um contato com a Bíblia, um contato com as Escrituras e para que você de fato conheça a pessoa de Jesus dentro da Bíblia, dentro da palavra. A gente observa que tem muitas pessoas que têm dificuldade de ler a Bíblia, ou tem preguiça, ou falta de entendimento. E aqui a gente traz pelo menos um pouco dessa luz das Escrituras para que você possa se aproximar e se interessar. Então, eu tento trazer de uma forma bem aplicável na vida, com entendimento. Então, a gente utiliza a metodologia 3C1A, que é pegar uma passagem, uma sequência para a sua conversão verdadeira. A gente traz o contexto, trazemos o conteúdo, trazemos a conexão dessa passagem e como a gente pode aplicar na nossa vida. Então, nós falamos já sobre o Vinde, o Siga-me e o Ide. E o Ide é uma parte muito complicada porque é o caminhar, é o ir e pregar o Evangelho. E nisso tem muitos obstáculos, tem muitos percalços. E a gente fala sobre permanecer e gerar o fruto que é pro próximo, né? Que é sempre pro irmão. E nós falamos também sobre a utilização da armadura do cristão, que está lá em Efésios 6. E o ID é muito importante, você ter a espada, o escudo, o cinturão, o capacete. E o Paulo ele traz essa essa analogia do soldado romano para as pessoas da época entenderem. E hoje nós vamos dar continuidade nessa caminhada. Então, nós vamos falar sobre Hebreus 12, que fala sobre a corrida do cristão. O diferencial aqui da corrida do cristão não é a ausência de aflições, mas é aonde está o seu foco. O seu foco, o seu olhar, o seu direcionamento que precisa estar em Cristo Jesus. E a partir desse momento, nós vamos ler Hebreus 12 e vamos nos aprofundar como que eu posso caminhar, né, nessa corrida, nessa caminhada que é proposta para nós. E os olhos em Cristo, ele está muito focado em perseverança e não os olhos nas circunstâncias, que gera desânimo. E aí nós vamos aprofundar um pouco mais e vocês vão entender. Hebreus 12, 2, versículo 1. Portanto, visto que nós também estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos de lado todo o peso do pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência, perseverança a corrida que está proposta diante de nós, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, o qual, pela alegria que lhe foi proposta, suportou a cruz, desprezando a desonra, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, a fim de que não fiqueis exaustos e desencorajados em vossas mentes. Vós ainda não resistes até o sangue lutando contra o pecado. Nessa passagem que a gente acabou de ler, nós entendemos sobre que o autor dos Hebreus nos chama a tirar o peso
que é resistir ao pecado. O pecado, ele está conosco, né? Desde o jardim. E Jesus nos ensina que devemos correr com perseverança, correr com persistência e não levar em conta o peso do pecado que nos rodeia. Mas isso só é suportável resistir o pecado, correr com a perseverança, com a persistência, quando estamos com os nossos olhos fitos, focados em Jesus, que é dele que vem a luz da alegria futura e da vitória já conquistada. Então, o autor aqui, ele traz uma boa esperança para o povo hebreu, assim como Jesus, ele fez o que fez, suportou a cruz pela alegria que lhe era proposta após a ressurreição. A cruz não era o fim, a cruz era o início da nossa habitação no reino, o nosso retorno ao reino. E Jesus, ele suportou a cruz, ele desprezou a desonra, pois o próprio Isaías diz: maldito é todo aquele colocado sobre o madeiro. E Jesus, ele se fez pecado, se fez amaldiçoado por nós. E é aqui que a gente tem que entender que no mundo nós teremos aflições, mas Jesus nos diz para termos bom ânimo, pois ele venceu o mundo. E nós, com foco, com o olhar nele, venceremos também. E aqui a gente pode retomar a passagem de Pedro, quando Pedro ele caminha pelas águas, Jesus ele vem, os discípulos acham que ele era um fantasma, e aí Pedro diz: Senhor, se é tu mesmo, me chame para caminhar convosco. Jesus diz: vem, Pedro. E nesse momento, Pedro começa a caminhar pelas águas, olhando para Jesus. Só que quando ele começa a olhar ao redor, olhar a tempestade e tira os olhos de Jesus, ele começa a afundar. Só que Jesus vem e o resgata. E essa conexão que eu quero trazer para vocês, para mim também, sempre, é que, independente do que esteja acontecendo nas nossas vidas, o nosso olhar, o nosso foco precisa estar em Cristo, autor e consumador da nossa fé. A nossa fé tem que estar nele, como a gente falou nos nossos outros encontros, sobre o de raiz, né? A nossa raiz tem que estar nele para permanecer nele e dar frutos nele. Falamos disso sobre João 15, falamos sobre os frutos do Espírito, e agora a nossa perseverança, ela tem que estar em Cristo Jesus, com todo o nosso foco. E precisamos entender que quando Jesus fala, né, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo, a gente entende que as aflições, elas são reais. As aflições, elas são reais. Não negamos a dor. Só que temos que entender, o ânimo é possível. Então, a diferença, como eu falei no início, da corrida cristã, como a gente já falou também sobre as duas casas, sobre a areia e sobre a rocha, a diferença desse processo, como da casa construída na areia, é aquele que ouve as palavras de Cristo, mas não aplica. Então, constrói a sua casa na areia, vem as tribulações e a casa cai. Ao contrário, o sábio é aquele que ouve as palavras, aplica, vivencia e constrói a casa sobre a rocha. E aqui, as duas casas
passaram por um processo de tribulação. Veio a enchente, veio a enxurrada, e somente daquele sábio que ouve e aplica a palavra do Senhor permaneceu de pé. E assim somos nós aqui em Hebreus 12. Aquele que permanece é aquele que está com os olhos fitos em Cristo. Aquele que vence é aquele que tem a palavra dentro dele, aquele que aplica, que olha para Jesus, que ouve Jesus e vive assim como Jesus ensinou. E aqui que está o diferencial, pois os dois, o cristão e o não cristão, ambos irão passar por tribulações, ambos irão passar por problemas, ambos irão passar por dificuldade, mas a diferença é aonde que está o foco, porque o não cristão, ele foca nas circunstâncias, ele foca no problema, ele foca na situação. Mas o cristão em si, o foco dele está onde? No autor e consumador da nossa fé, que é Cristo. O nosso foco está nele. Então, aqui, a visão nossa do cristianismo é a visão do fim, porque nós não somos desse mundo. Nós estamos nesse mundo e queremos vir, assim como Jesus diz: eu vim para que todos tenham vida e todos tenham vida eternamente. Então, a nossa vida, ela não se permanece somente nesse plano, nessa terra. O nosso objetivo é ser buscado por Jesus. E aí que é a diferença, que não importa o que você está passando. O evangelho, o significado na época, evangelho, é a boa nova. Isso que eu estou trazendo para nós é a boa nova. Independente da situação, nossos olhos, nosso foco sempre tem que estar em Cristo Jesus. E para a gente entender onde um diagnóstico rápido, né? Como correr com os olhos em Cristo. Tá, eu entendi, tem todo o contexto do povo hebreu, estava passando por dificuldade, e aí o autor ele traz essa boa esperança de como fazer isso. Tá, mas como eu faço isso na minha vida? Primeira coisa, três perguntas rápidas. O que tem roubado os meus olhos? O que tem roubado a minha atenção, o meu foco? Se, se é medo, ofensas, metas egoístas, distrações. Onde está o meu olhar? Onde está o teu foco? Que peso que eu preciso largar? Que são os lícitos, porém pesados, que poderiam ser excessos de telas, sobre agenda, vaidade, comparação. Quais são os pesos que eu tenho que largar para caminhar nessa corrida? E qual pecado que eu preciso confessar e cortar pela raiz? Que seria um padrão repetido. Qual padrão repetido do pecado que eu preciso cortar pela raiz? E aí, a gente tem um plano para aplicar esse conceito, essa passagem na nossa vida. Primeiro, olhar primeiro para Jesus. Assim que você acordar, a primeira coisa que você tem que fazer é olhar para Cristo e cortar um peso do seu dia, aquilo que te sobrecarrega. Por exemplo, escolha um excesso, corte um excesso, talvez um aplicativo, uma série, alguma agenda e, por orientação, faça um jejum intencional. E, terceiro passo, confessa e substitui. Pega um pecado específico que você tem, confessa ele e substitui por um ato de fruto. Por exemplo, tira a ira e coloca a mansidão. Então, entende o que que a ira tem feito na sua vida e, no lugar, coloca a mansidão. E lembrar de qual alegria é proposta, lembrar da alegria proposta.
que seria: qual é a alegria que Deus está me propondo nessa fase? Por que que eu estou passando por isso? Qual a alegria que está proposta a partir desse processo? O que me espera em Deus? O que me espera após o deserto? E fixar o olhar na prática e ser intencional. A cada parte do seu dia, 10 segundinhos, diga: os meus olhos estão em Jesus. Intencional. Quando tudo parece perdido, quando tudo parece complicado, coloque seus olhos em Cristo. E a regra dos três para você implementar na sua vida, que é o foco, o fôlego e o fim, seria, primeiro, o foco. Faça uma pergunta: onde eu estou olhando agora? Uma frase e uma resposta prática é uma frase de Jesus para a situação. O que que eu posso usar do Evangelho para permanecer no meu foco? Primeiro, foco. Depois, fôlego. O que me dá constância hoje? O que que eu posso ter para manter essa constância? Resposta prática é um micropasso obediente. Um micropasso. Como que eu mantenho essa constância? O que tem me dado fôlego para correr essa corrida, para permanecer nessa corrida? E o terceiro, fim. Como isso aponta para a alegria proposta? Visualize o fruto, visualize a sua raiz, a sua permanência e o fruto. O que que eu vou gerar de fruto fazendo isso, permanecendo no caminho, permanecendo fazendo o correto? E aí, o mais importante é a gente entender que existem os pesos lícitos e os pecados. Só que ambos atrasam. Por mais que é lícito, ainda se torna um peso que você tem que tirar da sua vida. O que que seria o peso lícito? Sobrecargas de compromissos, telas e perfeccionismo. Então, por exemplo, compromisso ele é lícito, mas dependendo de quanto de compromisso que você tem e não tem tempo para o reino, não tem tempo para Cristo, não tem tempo para a obra e tempo para a missão, isso aí é um peso que te impede de correr, né, essa corrida da forma correta. E uma ação que possa ser feita é aparar, é a poda, é aparar as arestas, que seria colocar limite. A tela, o celular, a internet, os aplicativos, eles possam vir a ser um peso na sua vida, tá? E qualquer ação é lícito, né? Mas tudo que é em excesso faz mal. O que que você precisa fazer? Colocar limite. Você pode também colocar jejuns intencionais e delegar algumas funções. Talvez você quer colocar tudo para você fazer e não tem tempo para nada, e aí você poderia aprender a delegar algumas. E o peso do pecado, que é o peso ilícito, que pode ser, por exemplo, isso aí é o cortar, é o eliminar, que seria as mentiras estratégicas, pornografia, rancor, ódio, inveja, tudo aquilo que não provém de Deus. Isso é um peso na sua vida que você precisa cortar. O peso ilícito você apara, você diminui, você administra, mas o peso ilícito, que é o pecado, para esta corrida é eliminar e é cortar com confissão, confessar os seus pecados,
colocar limites fortes e prestação de conta. Então, nesse momento, é entender o que tem dificultado a sua vida para essa corrida. Então, a gente entende que tem a vergonha presente, aquilo que te envergonha no presente, e a alegria proposta. A vergonha no presente, né, os nossos erros, as nossas dificuldades, ela está muito atrelada à paralisia. E ela vem muito de o que vão pensar de mim. Talvez você possa sentir vergonha ou de ser um cristão, ou de vergonha de pregar o evangelho, vergonha de falar para Jesus, para as pessoas, ou vergonha de se posicionar como um cristão. E isso pode te gerar uma paralisia e uma postura de o que vão pensar de mim. Só que o que você precisa focar é na alegria proposta, que ela te traz perseverança e ela te traz liberdade. E aí, ao invés de você falar o que vão pensar de mim, você vai pensar assim: o que Cristo já conquistou por mim, o que Cristo já fez por mim. E é essa vitória da cruz que é a nossa alegria proposta para levar o evangelho para o máximo de pessoas possíveis. É sobre posicionamento. E é isso que Satanás não quer que você faça. Que você se posicione, que você se envergonhe e levar a palavra de ser luz. Então, o que a gente tem que fazer a partir dessa passagem, a partir do nosso encontro de hoje, é trazer a nossa fé no autor e consumador, daquele que morreu no nosso lugar, e colocar na nossa cabeça sempre o que Cristo já conquistou por mim. Então, a nossa alegria proposta é essa. E aí a gente entende que, continuando em Hebreus, versículo 6, 7, o autor ele fala sobre a poda, que é a disciplina do pai amoroso, e a punição. Então a gente tem que entender que quando estamos na videira, nós já falamos sobre isso em João 15, quando estamos na videira e produzimos frutos, o pai nos poda. Mas quando estamos na videira e não produzimos os frutos, somos cortados e lançados ao fogo. Então, aqui, a poda disciplina é de um pai amoroso que quer formar Cristo em nós. Então, toda poda é para que tire todo aquele excesso que não faz parte de Cristo e que a gente seja a imagem e semelhança do Senhor. Então, essa poda amorosa. Então, a gente entende que ela é a paz e o fruto. Lá em Hebreus 12, 11, que fala: porém, nenhum castigo parece ser prazeroso para o castigado, mas angustiante. Contudo, posteriormente, produz um fruto pacífico de justiça para aqueles exercitados por eles. Então, a gente acha que a poda ela é como se fosse um castigo, é angustiante, mas o objetivo é um fruto pacífico. Então, toda poda é para gerar um fruto pacífico na nossa vida. E quando a gente fala sobre cortar e lançar ao fogo, aí a gente fala sobre punição, que quem aplica é um juiz ao réu. E toda finalidade é para quitar a dívida, quitar a culpa. E o sinal é o medo. Então a gente tem que entender que nas nossas vidas nós precisamos focar sempre em no objetivo final. Cristo é o alvo. Cristo, ele é onde nós precisamos focar e precisamos apontar toda a nossa energia,
toda a nossa aplicação. E, por muitas vezes, a gente fica sem entender, tão no automático, que a gente faz essa corrida automática, a gente acorda, vai trabalhar, volta e não para pensar quais são os fardos que nós temos carregados. E aqui eu vou trazer algumas perguntas para reflexão, para vocês entenderem, né, que o nosso devocional aqui é um momento de parar, de ouvir, de deixar o Espírito Santo falar conosco. Porque tudo é dele e para ele. E sem ele, nada disso teria existido. Então, o objetivo de estarmos aqui todas as manhãs é ter um momento com Cristo, ter um momento com Jesus, aprender um pouco da tua palavra e principalmente como aplicar. Porque a Bíblia, ela não é para a gente tirar as coisas dela, né? A leitura da Bíblia não é para tirar a coisa dela, mas é para que ela tire coisas de nós. Sobre poda a Bíblia, essa leitura diária, como nós temos lá o nosso grupo da comunidade, que a gente manda mensagens todos os dias, de manhã e de noite, é justamente para que essa poda ela possa acontecer. Então, que talvez a gente não teve um contato ao acordar com a Bíblia, mas quando a gente lê a mensagem no grupo, dá aquela reconectada, aquela entendida e ir para o dia. Então, as mensagens diárias na parte da manhã é para que você leia e utilize toda a passagem para o dia. Então, como eu acabei de falar, que a poda é para que cada vez mais possamos ser semelhantes a Cristo. E a primeira pergunta de reflexão é: qual peso não pecaminoso? Qual peso não pecaminoso mais rouba teu fôlego? Nós falamos, demos alguns exemplos, né? Séries, aplicativos, redes sociais, multitarefas, não ter tempo para o reino. Qual é o peso que tem te dificultado nessa sua caminhada? E o que vais aparar essa semana? O que você vai fazer com esse peso nessa semana? Qual é o objetivo? Qual é o plano de ação? O que você vai fazer para essa semana para diminuir esse peso? Segundo, onde a vergonha tem te paralisado? Qual passo de obediência você dará apesar dela? Então, por exemplo, Elbert, eu tenho vontade de falar de Jesus no meu trabalho. Eu tenho vontade de falar de Jesus na casa da minha família, dos meus parentes. Tenho vontade de ir num grupo de oração, numa célula. E o que que essa vergonha tem feito contigo? Ou você tem vontade de cantar, vontade de servir, vontade de fazer qualquer coisa para o reino, mas a vergonha tem te paralisado. E qual passo de obediência você vai dar, apesar da vergonha? Presta atenção. O que você vai fazer? Terceira pergunta. Em que situação a poda do pai te visitou recentemente? Que fruto novo começou a nascer? Então, por exemplo, o que Deus tem feito contigo em relação à poda, à disciplina? E qual que é o fruto? Por exemplo, você estava muito irado, né? A gente falou sobre substituição, pegar um pecado, confessar, substituir com o fruto do Espírito. E o que Deus tem feito na sua vida, ou dado, e qual fruto tem gerado? Um momento de reflexão. E por último, qual é para você a alegria proposta nessa fase? Eu não sei o que você está passando ou tem passado,
Mas vamos imaginar que você está nesse processo. O que você visualiza como alegria proposta nessa fase? O que você pensa que vai conquistar após esse deserto? E é esse que tem que ser o nosso maior objetivo no nosso encontro de hoje, que é você enxergar onde está o seu foco, pois o processo ele é inevitável, mas o foco ele é obrigatório para onde você está olhando, onde está o seu alvo. Não faça como Pedro, permaneça caminhando com os olhos em Cristo Jesus. Que o Senhor possa te abençoar, se necessário, possa podar você, que a gente possa colocar limite desses pesos lícitos e ilícitos e que possamos correr com paciência e com perseverança a corrida que está proposta diante de nós. Cada um aqui está com um objetivo, está com uma corrida, passa por alguma coisa, mas o alvo sempre tem que ser o mesmo, pois o nosso testemunho, né, o nosso milagre, a nossa, o nosso testemunho mesmo, a nossa situação é sempre para glorificar a presença de Deus Pai nas nossas vidas. E que o Senhor possa te abençoar, possa te guardar, possa te proteger e que também possa resplandecer o rosto dele sobre você. Tenhamos uma semana abençoada, que tenhamos uma semana blindada e que o Senhor possa ser o nosso alvo, possa ser o nosso centro e que na semana que vem, em nome de Jesus, se Ele assim quiser, estaremos novamente com mais um ponto. Lembre-se que tudo isso que acontece, toda a nossa comunidade, todo o nosso grupo, é para apresentar a pessoa de Cristo para o máximo de pessoas possíveis e que juntos possamos permanecer nessa caminhada perseverante, paciente, feliz e tendo a certeza que a nossa alegria proposta não está aqui, mas sim está no reino. Beijo para vocês.